Se você é do tipo de pessoa que você tem dificuldade em dizer não para as pessoas, tem dificuldade em dizer não para tudo, para todo mundo, você sempre é a pessoa que você está ali disposta, mesmo você não podendo, né, fazer o que as pessoas querem, mesmo não podendo como atender as necessidades das pessoas, mas você é do tipo de pessoa que você se abandona para atender a todo mundo. Esse vídeo é para você. Fica até o final que você vai se identificar e ao mesmo tempo você vai aprender como você se desvencilhar e você parar de dizer sim para tudo e para todo mundo. O que acontece é que muitas vezes nós fomos criados em um ambiente onde nos ensinaram que a gente, para adquirir uma posição de uma pessoa boa, uma pessoa digna, uma pessoa honesta, você precisava dizer sim para todo mundo. Muitas vezes você precisava se abandonar, você precisava deixar de ser por você para ser pelos outros. Não, você não pode dizer não, você tem que dizer sim, você tem que ser uma pessoa boa. Muitas vezes a gente ouviu que se a gente não fosse uma pessoa boa, a gente não iria para o céu. E essa realidade acaba fazendo com que você se desgaste totalmente diante várias situações onde você tenta agradar, tenta fazer. Muitas vezes até pessoas que estão ali simplesmente com você só pelo que você tem a oferecer. Muitas pessoas não estão ali com você porque porque eles acham que você é uma boa pessoa, porque acham que você merece que eles estejam ali, mas simplesmente porque você diz sim para tudo. Sabe aquelas pessoas muitas vezes que se denominam que é uma pessoa popular, é uma pessoa que tem muitos amigos? Dificilmente ela vai ter muitos amigos. Na realidade, ela não tem muitos amigos. Você não tem condição, ao longo da sua vida, ter mais do que 10 amigos. E olhe lá, muitas vezes a sua condição, o tempo lhe dá a condição de você ter amigos que você pode contar na palma da sua mão, e olhe lá se você realmente tem condições de ter essa quantidade de amigos. Por quê? Porque existe tempo, amizade, reciprocidade, existe tempo, existe demanda, existe você tá cultivando ali dia após dia. Só que você não tem só isso na sua vida para fazer. Você tem várias outras coisas, várias outras demandas na sua vida, né? A não ser cultivar uma amizade boa. Mas o que acontece é que você precisa, né, aprender a fazer diferente daquilo que foi ensinado. Porque aquilo que foi ensinado foi aquilo que foi aprendido. E aquilo que foi aprendido é passado pra gente da mesma forma. E o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas que elas têm dificuldade de dizer não, é uma pessoa que precisa sempre estar sendo validada. De boazinha, de honesta, de legal, de diferente. Porque fulano sempre está disposto para mim, pô, fulano é tão boazinha, é tão bonzinho, tudo que eu peço faz. E fulano ali ficando sufocado, deixando de fazer o que tem que fazer, deixando de crescer onde tem que crescer para atender às necessidades do outro. Porque fulaninho, fulanão, não aprendeu a andar sozinho. Precisa sempre estar com alguém, precisa sempre ter a validação de alguém, precisa que sempre alguém esteja ali validando você constantemente para que você se sinta uma pessoa boa. Outra coisa é medo de conflito. Geralmente as pessoas que não sabem dizer não são pessoas que sabem que se ela disser sim, tá tudo resolvido ali. Você não precisa contender, você não precisa entrar em conflito com ninguém, tá tudo bem, tá tudo resolvido. Você não consegue ter uma conversa honesta ou você não consegue ter conversas difíceis com outras pessoas. Então, para evitar isso, você sempre diz sim para tudo. Outra coisa é o medo de desagradar. Geralmente as pessoas que não sabem dizer não, ela não gosta de desagradar. Porque quando você desagrada o outro ele tem uma percepção dele, do olhar dele, de que você não é bom o suficiente, de que você não é agradável o suficiente, de que você é uma má pessoa, de que você não deveria dizer não enquanto você deveria dizer sim. Então você tem medo de desagradar. Uma certa época na minha vida eu tinha o mau hábito de dizer não para todo mundo. Se eu tinha uma coisa programada para me fazer e no meio do meu dia aparecesse alguém que precisasse de alguma coisa, precisasse fazer alguma coisa, eu ia deixar o que eu tinha que fazer para atender a necessidade daquela pessoa. E muitas vezes a minha necessidade ali naquele dia
naquele momento deixava de acontecer, eu deixava de fazer, mas eu estava sempre fazendo pelo outro. Até um momento que eu percebi que eu estava totalmente tendo a minha energia sugada, o meu tempo sugado, a energia sugada. Eu não conseguia mais criar expectativas em volta de mim mesmo, porque todas as vezes que eu programava alguma coisa, sempre tinha alguém no meio da situação e eu acabava desmontando tudo aquilo ali, toda aquela programação ali para sempre agradar o outro. Até o momento que eu parei. Eu percebia que muitas vezes as pessoas elas estavam comigo não por gostar de mim, mas pela facilidade que tinha de adquirir as coisas através da minha pessoa. Seja uma carona, seja levar para algum lugar, seja resolver algum problema, seja qualquer coisa que fosse. E aí eu tava me sentindo com energia muito sugada. Eu falei, não, tem alguma coisa de errado. Só que eu percebia que era pela situação de que eu sempre dizia assim. E aí um certo momento, uma pessoa, né, que já estava próximo há algum tempo, mas a gente não tinha ainda muita intimidade, e de repente aquela pessoa se aproximou de mim. E quando se aproximou, geralmente era para pedir favores. E uma, duas, três vezes eu fiz favores. Aí me bateu no estalo e falei, não, tem alguma coisa errada aí, não tá certo isso. Eu me desfazer de toda uma situação para atender a necessidade do outro, deixando de atender a minha necessidade, me abandonando as minhas necessidades. E o que é que acontecia? A pessoa, ela sempre me cobrava atenção, né? Ah, porque você não me liga, porque você não manda mensagem, porque isso e aquilo, e amizade é reciprocidade e tudo mais. Só que eu estava num momento de vida onde eu estava quebrando padrões. Eu estava começando a quebrar padrões na minha vida, velhos padrões que faziam com que eu me anulasse, faziam com que minha energia ela fosse sugada dia após dia e eu me sentindo cada vez mais consumida por aquilo ali. E eu estava realmente aplicando querendo eliminar aquele padrão na minha vida. E eu falei assim, eu vou observar como é que a pessoa ela vai se posicionar diante da situação quando eu dizer não. E aí, depois dessas 3 vezes que eu atendi a necessidade, e uma das vezes eu achei assim super incoerente, porque assim a gente não tinha nenhum tipo de intimidade para ela me abordar daquela forma e me pedir um favor, eu achei meio estranho, me chateei, mas não disse nada, fiquei silenciosa. E aí eu disse não a primeira vez. Quando eu disse não, eu senti que a pessoa ficou meio diferente. Na segunda vez, a pessoa ficou mais diferente ainda. Na terceira vez, a pessoa encasquetou. E aí parou de falar comigo, parou de me ligar, parou de me procurar. Só que isso não aconteceu, de fato, totalmente. Depois a pessoa voltou a me procurar, pedindo novos favores. Só que aí houve novas negativas minhas. E aí realmente eu vi que eu estava simplesmente sendo, estava ali simplesmente para fazer favores. Aquela pessoa não estava ali. E o interessante é que eu ainda me senti culpada, né? Falei, poxa, será que não seria uma amizade boa? Será que realmente não fiz por onde? Será que eu simplesmente deveria ter feito de um jeito e fiz de outro? O velho comportamento, né? A velha situação querendo me trazer de volta para aquilo ali. Mas é isso, você precisa entender como as coisas funcionam para que você realmente tenha o poder de mudar todas elas. Você só vai poder mudar se você entender como o padrão funciona com você. Geralmente as pessoas que ela tem medo de dizer não é porque ela tem medo de perder pessoas. É porque ela acha e sempre achou que você estar bem, você estar feliz, você precisa estar com pessoas. Você precisa sempre ter pessoas ao seu lado. Só que você precisa entender também que normalmente as pessoas que têm muitas pessoas ao seu lado não são porque aquela pessoa é amada, aquela pessoa é querida. É muitas vezes pela facilidade dos favores que aquela pessoa oferece. Você pode observar, as pessoas que
estão sempre rodeadas de pessoas, elas geralmente são pessoas sugadas energeticamente, a sua energia é totalmente sugada, o seu tempo é sugado, porque ela está ali sempre a se oferecer, está ali sempre a fazer coisas, e ela acaba tendo a sua energia esvaída por essas pessoas. Elas não têm amizades, elas têm pessoas que estão ali simplesmente com segundas intenções. Mas agora eu vou te ensinar como você quebrar esse padrão, como você aprender a começar a falar. Quando eu comecei a aprender a falar não, eu não comecei de imediato dizendo não para tudo, nem para todos. A pessoa me pediu alguma coisa, eu não. Não foi assim. Eu comecei aos poucos. Eu primeiro comecei, eu não dizia de imediatamente, não vou fazer, não quero, não posso. Eu comecei dizendo, eu vou pensar, eu vou resolver, depois eu te falo, eu vou ver se dá pra mim, eu vou ver se o tempo vai dar certo. E foi assim que eu comecei, né? E aí eu notei que só o fato de você falar que vai pensar, você já tinha um tempo realmente para reagir àquela situação e ver como as pessoas reagiriam com você. Segundo, lidar com desconforto. Você vai ter que aprender. Todas as vezes que você entrar numa situação onde precisa haver quebra de padrão, mudança de posicionamento, vai haver um desconforto. O novo nível, a mudança, vai trazer desconforto para você. Então você precisa aprender a lidar com o desconforto. Lembra que eu falei lá atrás que quando eu disse não à pessoa, eu me senti como eu tivesse feito algo de errado? Eu pensei em voltar atrás, eu pensei em insistir naquele relacionamento de amizade, que realmente era um relacionamento de interesse do lado da outra pessoa. E os velhos padrões, eles sempre vêm querendo te buscar, querendo te mostrar que você não está certo. E você precisa estar bem consciente do padrão negativo que você estava acostumado a fazer, para que você coloque um novo padrão na sua vida. E o desconforto, ele vai fazer parte disso. Você suportar o desconforto, você suportar a cara feia do outro, você suportar o silêncio do outro, você suportar os outros se afastarem da sua vida. Segundo, começar aos poucos, né? Você começa dizendo não para aquelas pessoas mais distantes, né? Mais distantes, mas assim, quando precisa de um favor seu, se aproximam. Sabe aquela pessoa que nunca fala com você, nunca tem tempo para você, nunca manda uma mensagem, nunca procura saber como você está, mas no momento que precisa essa pessoa aparece? Ela tem a disponibilidade de procurar você porque está precisando de você? Você vai começar por essas pessoas dizendo, vou pensar, vou ver e depois eu te respondo. E isso torna a situação toda mais fácil. Quarto ponto é você observar como as pessoas vão reagir a você. E aí, de acordo com a reação das pessoas, é isso que vai fazer com que você concretize o novo padrão na sua vida. Porque você vai ver, cada vez que você disser não a uma pessoa, ela virar as costas para você, ela te ignorar, ela te desprezar, ela achar ruim, é porque essa pessoa estava simplesmente na sua vida, ocupando a sua vida com favores que você tinha a oferecer, não pelo simples fato dela gostar de você, admirar, ter você como uma boa pessoa, como uma boa amiga na sua vida. E aí você vai também, depois disso, começar para aquelas pessoas mais próximas, sabe? Aquelas pessoas que sempre, muitas vezes, o que é que acontecia? Eu observava que a pessoa tinha tempo de fazer aquilo que ela estava me pedindo, mas a pessoa, como era muito folgada, como tinha sempre ali eu para fazer, aí pedia para fazer alguma coisa. Seja de levar alguma coisa em algum lugar, seja de pegar alguma coisa, seja de comprar alguma coisa, seja de um cartão emprestado, seja de um dinheiro emprestado. A pessoa sempre tinha esse padrão. Então, gente, o que acontece? O dizer não, ela te liberta. Me libertou totalmente.
Eu hoje tenho uma disponibilidade totalmente limitada. Se eu vejo que é uma pessoa que quando eu preciso me procura, é uma pessoa que mesmo eu não procurando, a pessoa me procura saber como eu estou, a pessoa está disponível emocionalmente para mim, mesmo estando distante, mesmo não estando nos vendo todos os dias, é uma pessoa que eu vou querer. Aquela pessoa na minha vida é uma pessoa que se importa comigo, é uma pessoa que não está comigo simplesmente por favores, mas é uma pessoa que está comigo porque quer estar comigo, e vice-versa. E aí você vai, aos poucos, quebrando padrões, se libertando de você falar sim para todo mundo, da forma errada como você aprendeu, porque você não precisa ser boazinha para ser aceita, você não precisa ter muitas pessoas para passar a ideia de que você é uma boa pessoa, você não precisa de muitas amizades para você ser aceita como uma pessoa totalmente ótima. Não, de forma nenhuma. Você tem os seus padrões, os seus critérios, e isso precisa ser respeitado. É isso que vai fazer com que você se posicione da forma certa. Você vai começar a ver que pessoas vão entrar na sua vida, mas somente as pessoas que realmente desejam ficar na sua vida por quem você é, elas vão permanecer. Geralmente as pessoas que você vai dizer não, elas vão retrucar, elas vão ter aquele ímpeto de te abandonar, de deixar você te tratar com indiferença, porque você não atendeu a necessidade daquela pessoa. E logo você vai perceber que essas pessoas não são para estar na sua vida. Então, o dizer não é um filtro. É um filtro de amizades, é um filtro de relacionamentos, é um filtro para você levar para a sua vida inteira, aonde quer que você vá. É libertador. Então, gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que eu tenha agregado muito a vocês. Então, curte, compartilha, manda para a pessoa que você sabe que não sabe dizer não. É uma pessoa que está totalmente, avacalhada, totalmente com sua energia exaurida, que não consegue ser uma pessoa forte, né, decidida em dizer não, sempre tá ali dizendo sim para tudo, deixando de fazer as suas coisas, deixando de crescer, deixando de evoluir, porque sempre tá no padrão de dizer sim para todo mundo e dizendo não para você. Porque quando você diz sim para todo mundo, você tá dizendo não para você. Você tá dizendo para você que você não é prioridade da sua vida, mas que as outras pessoas sim. Então, beijo e até o próximo vídeo.